Deus abençoe, irmãos. Amém? Está tudo bem? Então vamos à leitura em São João, me perdoe, Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, só a primeira parte. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Grande Criador, que nossos corações sejam movidos pela revelação, nenhum sentimento carnal, mas a revelação que deve falar muito mais alto dentro de cada um de nós. Dá-nos capacidade espiritual, porque a sua palavra é espiritual e temos que ser espiritual para poder captá-la. Por isso rogamos tua intervenção neste instante, para que todos nós sejamos abençoados por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. João e um ministério. Amém. Muito bem. Agora, irmãos, nós precisamos ser espirituais para entendermos a atuação de Deus para todo o tempo. Nós somos responsáveis pelo nosso dia. Nós não respondemos por outros dias. Cada um que viveu em uma manifestação é responsável pelo dia daquela manifestação. Então nós vamos responder por hoje, pela manifestação do tempo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos ter mente aberta para isso, para entendermos esta revelação, caminharmos com ela de uma maneira lúcida. Eu quero falar de Jesus, porque você vai encontrar a mesma coisa. O Filho do Homem é Jesus e um ministério. No tempo de Jesus, ele era o Filho do Homem. No tempo de Brana, era um ministério. Porque o homem é diferente. Nós temos aqueles ofícios ministerial, mas temos homens diferentes para exercer, executar este ofício e este ministério. Não é o mesmo homem. Assim como Elias não era, ou Eliseu não era Elias. Ele apenas era um homem, Eliseu. Mas o ministério que ele realizava naquele dia era o ministério de Elias. O espírito de Elias
não é outro senão o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo. Você não tem o Espírito de Elias não é o Espírito de um morto, que aí seria uma reencarnação. O Espírito de Elias é o Espírito de um que não morreu, ele foi trasladado. Então aquele pode entrar em outra pessoa com um ministério, usando o nome de Elias, porque a característica, a natureza forte, reveladora, era grande que estava em Elias. Então, Deus aprove usá-lo 5 vezes, e Moisés 2 vezes, no Egito, e agora, depois que a igreja for arrebatada. Moisés, o Espírito de Moisés, que é um ministério. As pessoas não podem pensar que aquele Moisés vai voltar e pregar para os judeus. Assim como não vai pensar que aquele Elias voltou e pregou, através de Eliseu, de João Batista, do 7º anjo, e que vai pregar ainda para os judeus. É um ministério. Por isso, quando o irmão Brana diz, eles não morreram, terão que morrer. Aquilo é um ministério, porque eles não vão descer do céu para poder morrer. É um ministério. Não terá mais ministério de Elias depois do Elias para os judeus, em Apocalipse 11. Não terá mais ministério de Moisés depois do cumprimento de capítulo 11 de Apocalipse, com o ministério de Moisés. Não terá mais, então morreu. Certo? Morre aquele ministério. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós temos que ver estes ministérios vivos ainda. O ministério de Elias, Deus aprove usá-lo mais vezes. Por isso, sempre temos que guardar. Estou falando por causa de João. Estou falando de tudo isso, todos eles por causa de João, para as pessoas não confundirem. O ministério é o mesmo, mas a pessoa é outra. Sempre foi assim. O ministério do Filho do Homem é o mesmo, mas o homem é outro. Lá atrás foi Jesus, aqui foi Brahma. Então, é Jesus e um ministério. Filho do Homem e um ministério. João e um ministério. Elias e um ministério. Certo? Então, sempre o homem é diferente. Por isso, irmão Branham mostra que Deus só muda o morfe, a carne. Mas aquele ministério, aquele Espírito Santo que falou lá atrás, fala hoje da mesma forma. Ele só muda o morfe, Deus em morfe, Deus mudando. Você quer ver o Deus Jesus, você não vê mais. Você tinha que ver o Deus Brahma. Certo? Então, Deus é assim. Ele muda o morfe, não muda a essência. Irmão Brana fala sobre isso. Ele é o mesmo Deus, só que ele está noutra pessoa. É como todo mundo crê no alfa. Mas quando fala do ômega, eles pensam que é o mesmo Jesus. Mas não é. É o alfa que estará operando no ômega. O ômega é outro homem, mas é aquele mesmo ministério. A mesma luz do amanhecer é a luz do entardecer. O mesmo sol que brilha de manhã é o que está acabando o seu brilho à tarde. Amém? É bom a gente ver. Você sabe com quem aprendemos isso? Um profeta. O povo não gosta de profeta, mas sem profeta a Bíblia diz que o povo se corrompe. Cada vez que não teve profeta, houve corrupção.
Até Paulo nós temos profeta, depois corrupção. Aí nós temos 7 eras da igreja. Não tem nada perfeito dentro de 7 eras da igreja. Eles caíram na corrupção, porque o profeta partiu. Aí fica o apóstolo, fica o pastor, fica o evangelista, fazendo o trabalho. E faz o trabalho até onde ele pode, mas sem profeta o povo se corrompe. Aí começou a corrupção da doutrina, já não pregavam mais a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, aí arrumaram a doutrina católica e depois arrumaram a doutrina protestante. Naquele momento o protestante estava certo, protestando contra a igreja católica. Mas logo ele teria que saber que ele teria que admitir, não protestar contra o Wesley. Mas ao invés dos luteranos admitir a mensagem wesleyana, eles já tinham acostumado a protestar, a falar contra. Então, ao invés de aceitar a mensagem Wesley, protestaram a mensagem Wesley. E Deus não estava mais na mensagem de Lutero, já estava na de Wesley. Assim, ele passou para os pentecostais e aquele barulhão, aquela coisa gostosa, que a gente que viveu um pouquinho lá atrás, tem muita gente aqui na minha igreja mesmo que não tem experiência de um movimento gostoso, pentecostal, sincero, de gente sincera. Eu, quando vivi isso daí, já estava começando a perverter as coisas. Mas é um tempo gostoso, que a gente falava em línguas, e que havia interpretação, profetizava e dava a interpretação, mas o que fizeram daquilo? Aí, se você não tem aqueles dons, ele diz que você não tem o Espírito Santo. Então eles mudaram a coisa, porque aquilo era um movimento de 1900. E ali já nasceu um profeta. Junto com o avivamento pentecostal, nasceu o profeta que daria sequência a um novo movimento, a uma nova mensagem. Vocês podem ver, o movimento pentecostal começou aí em 1900, aqui no Brasil, 1910, mas já estava lá na América, entende? Movimento pentecostal muito bom, mas Brana nasceu. E ninguém sabia, enquanto eles estão regozijando com o movimento, Deus já fez nascer uma criança que ia trazer um novo movimento. Esse é o trabalho de Deus. E assim, quando estava terminando o trabalho, o ministério pentecostal, aí entrou o ministério do irmão Brana. Ele vem fazendo sinais há de muito tempo, mas o ministério mesmo dele foi em 63, porque já tinha acabado o ministério de Laodiceia, dos pentecostais, já havia acabado. Então eu só quero trazer a sua lembrança que não é o mesmo homem. Então, olhando aqui na Bíblia, é tão claro ver que não é o mesmo homem. Sempre é o mesmo Deus, mas em outro homem. Mas é o mesmo Deus. Por isso, Hebreus 13:8 continua cumprindo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Certo? Irmão Brando também corrigiu essa parte de eternamente. Porque não era eternamente, é para sempre. Porque se for eternamente, não teria novo nome. Então é para sempre. Parágrafo 240, provando sua palavra, ele mostrou isso, que para sempre é um espaço de tempo. Ele diz, depois desta era não haverá mais para sempre. Certo? Porque depois dessa era, aí você vai entender, o nome é novo nome, é perfeito, aí é eterno, sinal eterno. Mas todas essas coisas foram passadas por alto, que as pessoas não davam conta de ver, porque faltava um ministério. Eu já falei sobre isso para vocês. Tivemos as eras, como o irmão Brana ensina, nós temos 5 peixes e 2, 5 pães e 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes nós temos.
nas eras da igreja. Então nós temos Paulo e Brana, peixe. E nós temos 5 pães, 5 mensageiros. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Então nós temos os mensageiros. Pão, mas peixe, que mostra a luz, revelação. Por isso o emblema na nossa Bíblia sempre é o peixe. Porque isto é revelação, aponta para a revelação. E sem esse peixe, sem o profeta, você se corrompe. Por isso houve corrupção, entrou a Igreja Católica, trouxe doutrina de batismo de criança e colocaram mulher no pedestal e fizeram delas ministro e assim por diante, até que veio o profeta outra vez e condenou essas coisas que foram pregadas aí atrás durante as eras. Serviu no dia, mas quando a luz chega você tem que mudar. A luz chegou. Enquanto você está no escuro, você anda naquela escuridão com a pequena luz que você tem. Mas quando vem a luz, você tem que deixar da escuridão. Muita gente quer voltar ao túnel escuro, quando já apareceu na boca do túnel a luz. A luz, houve luz. Eles estavam sentados na região e sombra da morte e resplandeceu-lhes a luz. Aí Zacarias 14:7, no entardecer, outra vez, no entardecer haveria luz. Não nos dias obscuros, nos dias de Lutero, Wesley e Pentecostes. Você não sabia se era dia nem noite, diz Zacarias 14:6 e 7. Mas no entardecer era o nascimento de Brana, haverá luz. Já houve luz. O ministério já foi cumprido. Então, o Filho do Homem no amanhecer, Jesus, o Filho do Homem no entardecer, não pode ser o corpo, Jesus. Aquele corpo já venceu o seu trabalho. Agora é outro morfo. No entardecer foi Brana. Bom, isso aí são coisas que todos nós aprendemos no primário dessa mensagem. Não é? Muito bom. Mas chegando a esses pontos que a gente percebe que o povo pode pensar errado, da forma de João e o ministério. Então é claro que você tem que ver que um tempo terminou. Olha o que diz o irmão Brando. Deixa eu ler 2 parágrafos aqui para nós entrarmos nesse finalzinho. Na mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus Fora da Sua Vontade, parágrafo 179. No final do parágrafo, ele diz assim: não estamos vivendo em uma era pentecostal agora. Até hoje, pastores da mensagem querem reviver o tempo pentecostal. A era foi tão boa, tão alegre, que eles querem voltar àquela era. Mas você tem que aprender o que diz William Branham. Não estamos vivendo em uma era pentecostal agora. Estamos além dessa era. Se as pessoas tivessem luz para isso, elas não estariam buscando o movimento pentecostal. A nossa igreja, do jeito que vocês estão, que vocês ouvem a mensagem quietinho, glorifica na hora que for preciso glorificar. A nossa igreja é morta para o movimento pentecostal. Agora, o movimento pentecostal não tem a palavra que é a vida. Eles apenas têm o mover da carne, porque é o que traz alegria, e aquilo é expressado na sua carne, expressa-se na sua carne. O avivamento de cada tempo. E não sabíamos que os trovões também traria um avivamento, que não era para mexer com a nossa carne apenas, porque a gente regozija, mas é para mexer com o nosso interior. Aquilo que nós nunca tínhamos, passamos a ter. Aquilo que nunca conhecemos, passamos a conhecer. E é tão importante que já passou por tantas pessoas e tantos bons homens, mas nenhum deles puderam fazer aquilo porque Deus os proibiu fazer. E é difícil a gente crer hoje que Deus permite qualquer homenzinho que nem nós fazer alguma coisa. É difícil,
Mas se ele falou para o outro, não escreva, falou para o outro, não diga para ninguém, aí fala para o homenzinho e diz, não seles. 22:10 de Apocalipse, não seles. Para os outros ele diz, sela, não escreva, não fale. Mas na última hora, é ministério que eu tenho que acompanhar. Ele diz, não seles. Eu estava pensando nisso, isso se a gente fica memorizando nas coisas. Então eu pensei, enquanto João está dizendo, uma palavra muito difícil, eu. Você tem que ter inspiração, porque o eu é o problema de todo mundo, que é o ego, é achar que é alguma coisa. Então, esse eu é perigoso. Mas João falou claro. Ele chegou e disse, e pôs nome. E eu, João, sou. Parecia que ele queria ser alguma coisa. Então eu quero que você entenda isso. Isso não era João naquele dia. Era um ministério. Certo? Era um ministério. Por isso ele diz, João, sou aquele. Quando ele diz sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Se ele pudesse dizer, mas eu ia escrever, mas não pôde. Então, esse sou eu, João. Eu quero ler alguma coisa aqui, mas parece que tenho que voltar. Apocalipse 10. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. 10:4 de Apocalipse. Vocês estão me entendendo? Eu vou repetir. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Esse é João. Entendeu? Esse é João. Agora Apocalipse 10:8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. É difícil as pessoas que não querem falar. Não é João, é o ministério. Por que não era João? Porque quando ele disse, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, Apocalipse 10:7 já tinha cumprido. Para tornar a falar com João, levou 2000 anos. Não é luz? É luz que os outros não entendem, não querem essa luz. Mas quando eu vi isso aqui hoje, eu fico simplesmente quieto. Parece que eu não estou fazendo nada, só fazendo CD. Mas é o meu hobby, né, de descanso, é fazer CD. Certo? Todo CD que vocês pegam, Brasil e fora do Brasil, pega, a maioria é só eu quem faço. A gente pede para outros dar uma mão para ajudar em alguma coisa. Mas não quero falar sobre isso. O problema é que essas coisinhas vêm. Eu pensei, mas se eu falo isso, aí a pessoa não crê mesmo. Por quê? Porque está escrito aqui, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Aí você quer dizer que não é João? Mas não é. Ele está dizendo, mas o eu não era eu, João, é eu ministério. Porque quando a voz tornou a falar com João, foi depois que o 7º anjo, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí,
É aí que, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou. Essa voz, João tinha que escrever. João tinha que escrever desta forma. Era a visão que ele estava tendo. Mas o ministério de cumprimento disso daqui não era para aquele dia. Era para o ministério de João. Não era para o João, que é chamado aqui, ó, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 2. O escriba, esse é João. Não o autor, porque o autor é Deus, que é o autor de Apocalipse. Esse é Jesus Cristo mesmo, diz o profeta. Então diz, o escriba, não o autor deste livro de Apocalipse, é São João, o divino. Agora eu quero que você entenda que, na verdade, esse era o João de 2000 anos atrás. João, o divino, divino minúsculo. E logo me veio, por quê? Porque ele é chamado João o divino. Ele era um apóstolo que tinha características de Deus. Ele era apóstolo, conhecido como apóstolo do amor. E Deus? Por isso que a gente vê, e João, o divino, não quer dizer que ele era um Deus, ele era o divino porque ele carregava o ministério em si, desde o tempo que ele andou com Jesus e que reclinou ao peito de Jesus. Aquilo era amor, era o amor. Por isso, e João, o divino, aí não precisa mais, só peguei esses pedacinhos que eu acho que é muito importante para a pessoa ter luz da mensagem. Então aqui nós temos luz para esta hora que nós estamos vivendo. Apocalipse 5, o livro está fechado. Apocalipse 10, vem o anjo forte, já traz o livrinho aberto, aí está mostrando na visão que João viu tudo, ia escrever, mas a voz diz, não escrevas. Se ele escrevesse, não precisaria do sétimo anjo. Não escrevas. Esse não escrevas vai cumprir, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta e pregar a sua mensagem, então aquilo seria revelado para nós. Nós conheceríamos aquilo que João foi proibido de escrever, e como diz o irmão Brana, mesmo assim estava escrito na Bíblia. Mesmo assim, nas entrelinhas da Bíblia, estava escrito. Coisas que você não pode falar, está nas entrelinhas. Irmão Brano usou a esposa dele quando ele mandava uma carta para ela e ela para ele. Então ele usou isso. Eu acabei de tomar banho, coloquei a minha roupa assim, e tem as entrelinhas. As entrelinhas é algo íntimo. As entrelinhas da Bíblia é algo íntimo. Por isso ele diz, não escreva. Isso é algo íntimo, isso é falado apenas com a esposa. Não pode ser dito em qualquer lugar. Nos lugares você simplesmente escreve e deixa aquela entrelinha. Parece que ele queria dizer alguma coisa, sim. Mas aquilo fica nas entrelinhas, fica escondido ali. Quando você encontra com a pessoa, é a pessoa que sabia o que você queria escrever. É aquela pessoa, a pessoa amada, é que queria falar isso. Não falou por quê? Se alguém tomasse aquela carta e leria a carta, sossegado, passaria por alto, porque a carta não é para aquela pessoa, é para a intimidade. Assim, isso daqui não escreva, não era para os dias de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Não escreva.
E o Espírito veio, é o mesmo Deus, só mudando o seu morte, mudando sua carne, e trazendo uma operação, mesmo no último dia, nos dias da voz do sétimo anjo, revela todo o mistério. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, esse mistério é revelado. E na hora de ser revelado, Deus pega e fala para o sétimo anjo: não diga a ninguém, vamos fazer uma entrelinha outra vez. Vamos deixar um segredinho aí, que só o marido e a mulher sabe. Só Cristo e a esposa sabem. Esse é o mistério do último dia que Deus disse para o irmão Brana: não diga a ninguém, senão o irmão Brana tinha que pregar. E eu, Brana, tenho um novo nome de Deus. Não fala para eles não. Não diga nada. Não diga a eles. Deixa nas entrelinhas. Mas deixa uma fitinha aí. Deixa uma fitinha, que é suficiente para o irmão Liveio. Deixa uma fitinha para ele. Você sabe o que significa Brana, irmão Li? Aí diz, Brana significa perfeito, perfeição. Mas dá a entender que irmão Li não conseguia ler a entrelinha. Quando você não lê a entrelinha, você não é a esposa. Como pregar aquilo? Quem foi que pregou isso? Quem explicou isso? Quem ensinou isso? Para poder ver essa entrelinha, o que ele não podia falar para qualquer um. Só é dito, são as palavras íntimas que você não tem que falar para outra mulher, senão para a sua. As coisas íntimas são reveladas intimamente. É marido e mulher. As coisas íntimas não teriam que ser reveladas nos Estados Unidos. Teria que ser revelado em outro lugar. Onde você quiser. Seria revelado em outro lugar. Mas não nos Estados Unidos. Não seria revelado. Lá ficou ainda as entrelinhas. Não diga a ninguém. Nenhum americano pode levantar e dizer para nós que é o novo nome. Brana não falou. Nenhum americano pode levantar e mostrar claramente estas coisas, que o Cordeiro saiu do trono. Nenhum. Eles não mostraram. Agora é tarde, filho. Se algum agora vier mostrar, fala, você chegou atrasado. Porque isso aí nós já pregamos desde o ano 2000, desde 1996. Por que você vem pregar agora? Você é um copiador. Isso que tem acontecido. E os copiadores, hoje, vocês têm que prestar atenção que os copiadores são as boas pessoas da mensagem. Porque elas veem que aquilo é certo, elas veem que aquilo vai, não vai. Ó, o copiador de $1, de uns R$100, ele é um corrupto. Entende? Ele é um corrupto. O copiador da mensagem do dia, eles não pensam na corrupção, porque é espiritual, mas eles percebem, isso é verdade. Vamos tomar alguma coisa, vamos fazer. O papel é quase igual, mas não é o papel. Ele tem quase tudo certo, mas falta uma coisa. Pode olhar em todos eles, todos os piratas, todos os copiadores, todos eles, falta a marca d'água. Alguém não entende? Falta a marca d'água. Novo nome Brana. Eles não conseguem, o pirata não consegue. Então eles pregam tudo, mas quando chega ali não dá para pregar. Porque aquilo vai revelar a intimidade da nota. Ela é perfeita por aquilo, quando ela é copiada, aquilo não sai, não tem perfeição. Aquela coisa não segue, não segue. E aqui é esse mistério de Deus na Bíblia. Então, quando eu vi isso outra vez, mas como pode? Como que João
Escuta, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Alguém vai dizer, aí, não é outra pessoa, ele está falando comigo. Porque o ministério de João e um ministério é a mesma coisa. Só muda o homem. Mas teve 2 milênios para isso cumprir. Aqui está. Vou repetir. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé no mar e sobre a terra. No tempo de João, o evangelista, João o escriba, João o divino, naquele tempo era a visão só que ele estava tendo. O que ele tomava, o livrinho, que ele ia ao anjo na visão. Mas aquilo tinha um espaço de tempo ainda de 7 eras para poder vir o 7º anjo e logo o cordeiro sair da intercessão, tomar o livro que ninguém podia nem olhar para ele, no capítulo 5 de Apocalipse, e abrir esse livro e descer no capítulo 10, verso 1 de Apocalipse, como um anjo forte também. Ele desce, mas já desce com o livrinho aberto. Quando ele desce, faz 2000 anos. Então a visão foi João. Mas o cumprimento é um ministério. É o tempo que você vive. É o tempo do cumprimento de um ministério que João viu. E eu, João... Se a gente falar assim, foi eu que vi isso aí, alguém está aí, quer engrandecer, mas na verdade, na Bíblia, está assim, e João dizendo, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Aí estamos chegando no final. Todo ministério, você tem que ver lá atrás e aqui na frente. Jesus. Olha, a gente vê Jesus, por isso o irmão Brana disse na mensagem, provando sua palavra, 236, no início do 236, ele diz assim, aquele homem com Abraão não era Jesus. Ele diz, não era Jesus, porque ele não havia nascido ainda, mas era Elohim. Aquele homem não era Jesus, mas era Elohim. Porque aquele Elohim, daquele tempo, é que seria Jesus. Mas por que ele não era Jesus lá? Porque ele não tinha nascido. Ele tem que nascer de mulher. Ele tem que vir pela obra do Espírito Santo. E lá não foi assim. Lá foi Elohim. Que quer dizer o Senhor que apareceu. Mas quando você olha para Jesus, é o mesmo. Mas lá não era. Você entende? Lá não era. Aquilo estava apenas mostrando que ele viria. E o irmão Brana mostra isso na mensagem, o profeta do século XX, falando daquele tempo da intercessão que ele estava mostrando naquele dia. E que Jesus veio cumprir aqui na frente. E depois teve que subir ao céu para interceder por nós durante todo esse espaço de 2 milênios. E teve que vencer o seu tempo, tomar o livro, mas agora é hora de um novo trabalho, um novo movimento. E quando Deus desce, Ele não desce Jesus, Ele desce anjo forte. Eles fotografam uma nuvem, eles não sabem o que é a nuvem nos Estados Unidos, fotografaram, mas não souberam o que era. E o irmão Brana, lá no seu escritório, pegou aquela foto e virou para a direita. E disse, é ele. É ele. Conversou com o irmão Jack. Irmão Jack, sabe o que é isso aí, irmão Brana? É o corpo de Cristo glorificado. Ele disse, não deu certo. Porque aquilo ali era a deidade. Ele diz, quando ele apareceu daquela forma e foi fotografado, ele estava dizendo que a mensagem da hora é verdade.
É isso que o irmão Branham diz, a mensagem da hora é verdade. Aquela mensagem é a verdade que Deus deu ao seu profeta. Amém. Que tempo que estamos vivendo, né? Não deseje ser pentecostal. O povo hoje quer movimento pentecostal porque levanta dinheiro, junta gente, fala em línguas, cura enfermos e vamos, fila de doentes. Então estão tudo achando que é uma grande coisa. É uma grande coisa você pegar e passar o paletó e o povo cair tudo. Oh, que poder no paletó, derrubando as pessoas. Não precisa mostrar esse poder. Você tem que mostrar o poder de ficar de pé. Eu quero ver o poder quando você bate o paletó, que as mulheres põem roupa, que tira suas joias, como elas estão todas cheias de joias. Tudo contrário ao que São Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 3. Eu quero ver passar o paletó e arrancar os brincos dela. Passar o paletó e fazê-las colocar vestido ao invés de calça esporte. Isso eles não conseguem. Está precisando de um poder desse, de um poder que veste, de um poder que tira o excedente. Eles querem uma beleza, mas que é excedente, não é deles. E ainda o irmão Branham diz que um irmão diz, quando fizeram esse cosmético, fez um mundo mais bonito. O irmão Branham diz, um ministro falar uma coisa dessa. Vai lá e lava, tira essa porcaria do rosto. Aí que você é aquela natural. Aquilo que você é, não tem de ser o que você não é. Por isso nós temos hoje os nossos homens, assim chamados homens, que é uma coisa, os homens estão tudo desmunhecando, hein? Você já sabe o que é isso, né? Eles estão tudo desmunhecando. Estão tendo mais aquele homem maiúsculo, aquele H maiúsculo. Olha a condição que nós estamos tendo, nossos homens. O que eles estão fazendo? Estão precisando de manicure, de pedicure lá fora. Eles precisam de fazer tanta coisa. Então, mas vamos ficar com essas unhas todas estragadas? Não, a gente faz em casa mesmo se precisa. Se há necessidade, mas há ilusão. As pessoas querem tornar totalmente diferente, querem acompanhar o espírito do mundo que elas estão fazendo. Elas não acompanham o espírito da palavra, o espírito de Deus, o que Deus está fazendo, tirando o excedente de cada um de nós e colocando a palavra no lugar do excedente. Irmão Branham fala sobre isso, ele diz, aplica um pouquinho de São João 3,16. Em você, mulher, você ficará linda para o seu marido, mas ela quer aplicar um pouquinho de batom, de rouge, e não sei mais tanto cosmético novo que existe hoje. E as crentes também estão pensando nisso. O mundo chega a ser tão possesso com os espíritos diabólicos que isso passa para a igreja. E os crentes que não vigiam, eles estão caindo na mesma armadilha do diabo. O que se precisa é de encontrar um evangelho, não que me derrube no chão, mas que me levante, porque já estou caído. Eles deveriam perceber isso. Quando eles fazem isso, achando que é milagre derrubar as pessoas, milagre é levantá-las. Milagre é colocá-los no lugar certo, moralizá-las pela Bíblia, mostrar para a mulher o seu lugar na Bíblia, onde é o seu lugar, onde é a sua posição. Amém, amém. Olha aqui para me finalizar, nós temos mais um parágrafo para me terminar. Tudo conhecido de vocês. A união invisível da noiva. Aí você tem que ver, porque o irmão Branham pregou a união invisível. Por que não uma união visível?
Por que não se vê essa unidade, essa união? Porque é invisível. É a linha que você não vê. Esse é o invisível, a união invisível de cada filho de Deus com a palavra. Não tem que se falar para o mundo. Viva é o suficiente. Viva sua vida correta. Tenha suas maneiras corretas de agir, de falar, de conduzir sua igreja, conduzir seu lar, conduzir sua família, conduzir seus filhos. Seja verdadeiramente aquele que tem condição de ser cabeça. E quando a gente não tem condição de ser cabeça, tem que viver como cauda. Mas se tem condição de ser cabeça, não impor, prejudicar a mulher, impondo coisas sobre ela. A mulher tem que ver em cada um de nós esse ministério de marido, de cabeça. Não é dizer, eu sou. É viver uma vida que diz que você é. A união invisível 207. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui sai Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria. E se você souber lá no tempo de Lutero, como funcionou. Era um avivamento sair da igreja católica. Ter um Lutero abraçado com os irmãos, lá no castelo, cantando, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Foi maravilhoso no seu dia. Hoje eles querem cantar castelo forte é o nosso Deus, mas eles não estão sofrendo nada do que Lutero sofreu. A mensagem de Lutero não funcionaria. Tampouco a pentecostal. Eu fico pensando, quantos pastores na mensagem que têm vontade de ter uma igreja pentecostal, o que o irmão Brana tinha também antes da abertura dos selos. Ele disse que tinha vontade de ter uma igreja pentecostal, como a de Pentecostes. Aí depois que abriu os selos, ele prega assim, você tem vontade de viver no tempo pentecostal? Você vive num tempo muito melhor. Quantos de nós, eu já pensei quando aceitei essa mensagem, se eu tivesse nascido lá na América, para me poder estar perto do irmão Brana. Mas logo eu tenho que entender, hoje é muito melhor. Nascer na América, você não sabe novo nome. Lá na América, você não sabe nada disso que o Cordeiro saiu do trono. É loucura pregar essa mensagem. Então, é muito melhor ter nascido fora da América do Norte. O nosso lugar, o lugar da operação de Deus, seria na América do Sul. Ele teve que pegar nós, nesse tempo final, para dar o que você tem. Aí, eu, João, sou aquele que vi. Eu vi as visões que João viu. Eu ouvi aquilo que João nem pôde ouvir. Não tem um lugar na Bíblia que diz que João ouviu o novo nome. Ele ficou sabendo do novo nome. Não era para o seu dia. Deus vem com mensagens para ajudar a igreja no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, mostrando sobre o novo nome, 2:17, 3:12, acho que é isso aí mesmo, para falar sobre o novo nome. E, meus irmãos, o novo nome seria no final. Ele falou ali atrás, ele deu uma chacoalhada na sexta era, na sétima era ele já não falou nada, ele mostrou, foi a posição do vencedor. O que você tem que ter agora é esta posição, é assentar comigo no meu trono, assim como eu assentei
com meu Pai no seu trono. Ele assentou com o Pai no seu trono, no trono do Pai, 2 milênios. Mas agora ele saiu do trono, tomou o livro, Apocalipse 10, 1 a 7, desceu com o livro aberto, deu para o sétimo anjo. O sétimo anjo pregou aquilo para nós. Aí João chega. A gente pensava que era só até o sétimo anjo, porque a mensagem do irmão Brana, essas 1000 e tantas mensagens que ele pregou, é Apocalipse 10, 1 a 7. 10 de 1 a 7. Nunca 10 de 8 a 11. Mas nós não sabíamos, estava na entrelinha da própria Bíblia. E Apocalipse 10, de 8 a 11, só poderia cumprir 40 anos depois que Apocalipse 10, de 1 a 7 partisse. Para formar o tipo certo, assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. Mas levou 40 anos. Esses 40 anos que nós ficamos perdidos aí, ó, de 63 até 2000, esses 40 anos perdidos, caminhando no deserto, guiado por ressurreição isolada, guiado por outros homens que achavam que tinham ministério para poder preparar a noiva, que eles tinham a mensagem do irmão Brana. Outros acham que tem a mensagem do irmão Brana, porque tem o livro. Se tem a mensagem do irmão Brana, é o livro, a sociedade bíblica está certa. Ela tem a Bíblia. Não é ter o livro do irmão Brana, é ter a revelação, o Espírito que operou na vida do irmão Brana. E aquele Espírito que operou na vida do irmão Brana era a revelação dos selos. Sabe o que era aquilo? Era Cristo. Por isso que o irmão Brana diz, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo que ele era, ele diz o Elias desse dia. Por quê? Porque o Espírito Santo era o Elias daquele dia e estava num corpo, num morfe chamado Brana. Amém. E aqui eu termino. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. Ele sempre quer ficar com a mensagem de trás. Não, Deus já está lá na frente. Esta é a abertura dos 7 selos. 207, a união invisível da noiva. Esta é a abertura dos 7 selos. Não é Lutero, não é Wesley, não é Pentecostes que você deve buscar. Você tem que saber desta mensagem. É a abertura dos 7 selos. Eu sei que soa estranho para vocês, assim como eu dizer para vocês que João, no seu dia, teve a sua mensagem, mas tem o ministério de João, o complemento, 2000 anos depois, é difícil para você entender. Mas João, no seu dia, não podia comer o livrinho. Quando ele diz aqui, foi na visão que ele comeu o livrinho. Na visão. Porque não foi ele quem comeu o livrinho. Por quê? Porque no seu dia, no dia de João, o livrinho ninguém podia nem olhar para ele. Não foi João, aquele João que comeu o livrinho. Foi o ministério de João que veio comer o livrinho agora. Agora sim, agora João comeu o livrinho. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por este momento, porque é um povo que tem aberto o coração para a sua palavra e tem comido este livrinho. E nós queremos continuar como João, o escriba, João, o divino, aquele que dentro de si tinha aquela característica de Deus. Deus é amor. Que isso esteja em cada um de nós, porque é Deus. Essa mensagem não é minha, essa mensagem não é do irmão Brana, essa mensagem é Deus. Por isso estamos aqui para expor não o nosso pensamento, não o que achamos, não o que cremos, mas o que a Bíblia está mostrando, que não foi revelado lá atrás, foi revelado agora no entardecer. Não foi aberto o livrinho para João comer no seu dia, mas na visão ele comeu, porque haveria o cumprimento dessa visão depois do 7º anjo, que João comeria este livrinho. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.